Oi gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e suas ovelhas e suas vagas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pôs o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão, em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vós, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão. E frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Bom, o texto em si, no seu resumo, você vê que o José, ele torna-se um intercessor da sua família perante o Faraó. Logo, isso eu não sei você, mas me faz pensar no Cristo que advoga as nossas causas e também do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que o José é o que fala
em nome dos seus irmãos. Cristo é o nosso intermediador diante do Pai. Em toda a história de José, a gente vê Deus. Glória a Deus por isso. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida com esse estudo a qual nós estamos passando para vocês, que nitidamente é bem simples. Há alguns erros na fala, nas gravações, alguns barulhos aqui, enfim. Mas tudo que nós estamos fazendo, mesmo na correria, às vezes em tardes da noite, às vezes com o bebê chorando, vizinho gritando, carros como agora, carros que passam, cachorro que late, mas tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória do nome do Senhor e para que a sua vida ela seja alcançada e você venha aprender conosco. Eu espero que nos próximos capítulos, Êxodo em diante, nós possamos passar para vocês de uma forma ainda melhor. Cada livro nós vamos tentando aperfeiçoar. Amém? E não se esqueça de anotar tudo aquilo que você está aprendendo, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você tinha como curiosidade, aquilo que também era como que dúvida para você e foi sanada as suas dúvidas. Enfim, que você faça suas anotações, que no último capítulo ou após o último capítulo nós vamos fazer um vídeo em especial apenas falando das curiosidades ou daquilo que nós aprendemos, como que um resumo, para ver se você conseguiu pegar alguma coisa, para ver se você está num caminho correto e assim a gente entender que sim, você está aprendendo, nem que seja pelo menos 1% de alguma coisa. Amém? Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.